PET apresenta Café com Química. E aí, pessoal, eu sou o Gabriel Castro, estudante de Engenharia Química e integrante do grupo PET Química IQ UNB-MEC. E hoje eu estou acompanhado de Júlia Ribeiro, graduanda de Engenharia Química e também integrante do grupo PET Química. No episódio de hoje, teremos conosco a professora doutora Ana Cristi Basile Dias e a professora doutora Fernanda Vasconcelos de Almeida, como nossas entrevistadas. Teremos um momento de conversa sobre suas trajetórias, interesses e pesquisas na área de cannabis para fins de tratamento medicinal. Sejam bem-vindas ao Café com Química, professoras, e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, agradeço demais. É muito legal esse podcast e a gente vai aí conversar sobre cannabis. Eu também agradeço, meninos, então será um prazer essa nossa conversa. Bom, professoras, para começar, o tema cannabis ainda é novo no ambiente acadêmico brasileiro, né? Quais foram os principais desafios e preconceitos enfrentados ao propor e desenvolver pesquisas nessa área dentro aqui da universidade? A gente enfrenta desafios todos os dias, né? Então, de início, a gente tem o desafio de início, o nosso principal desafio era ter acesso às amostras de cannabis, né? Porque nossa primeira parceria foi com a Associação do Rio de Janeiro. Então, a gente recebia alguns óleos por correio. E aí, se a gente quisesse, quando a gente começou a avaliar parâmetros desses óleos, alguns parâmetros poderiam já estar alterados, né? Já que esses óleos tinham sido enviados há algumas semanas. Mas, assim, tem desafios do tipo pessoas ainda com preconceito com esse tema, né? Pessoas que ainda não entendem que quando a gente fala de medicina canábica, a gente não está necessariamente falando de fumar cannabis ou maconha indiscriminadamente, mas também desafios no auxílio à descriminalização, né? Porque e isso é uma coisa que a gente vem escrevendo hoje nos nossos textos, né? A cannabis é apenas uma planta, né? A forma como ela é administrada, quem decide isso é o usuário. Se o usuário vai usar esta planta para beneficiar a sua saúde, ele vai se beneficiar. Se o usuário usa essa planta para se entorpecer ou se prejudicar, também é decisão dele. Mas é o mesmo cenário que acontece com o álcool e que há tanto tempo está nas nossas vidas e que a gente acha que está tudo bem. Então, o grande desafio é que todos entendam que a cannabis é uma planta poderosíssima, com muitas qualidades, que auxilia em vários setores da nossa saúde, mas que também, se usada indiscriminadamente, prejudica, né, e muito a saúde de algumas pessoas mais sensíveis. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que, além disso, né, Fernanda, a gente tem também o papel da desmistificação, né, que é bem polêmico. Então, nada mais do que aquilo que a Fernanda falou, a gente colocar a importância da cannabis, né? Então, como fazer isso, né? É onde a gente barra, que é também na burocracia, né? Então, temos uma burocracia aí muito, muito grande, né, para trabalhar com esse tema, além do preconceito junto com a burocracia. Então, temos essas duas aí situações que nos travam bastante durante a pesquisa, sabe? E até para iniciar a pesquisa, né? Então, você tem uma burocracia bem gigantesca, mas a gente tem muito apoio da Universidade de Brasília, eu acho que é importante a gente falar isso, né, Fernanda? Que a gente tem um apoio grande da UNB, do Decanato de Pesquisa e Inovação, da reitora. Nós temos já acordos, né, de parceria, então acordos firmados mesmo oficialmente com a UNB e a Abrapango, que é a nossa principal colaboradora. Então, assim, a gente acha que está diminuindo esse preconceito e essa burocracia. Para começarmos do básico, vocês poderiam explicar rapidamente o que são o CBD e o THC? Quais são as principais diferenças entre eles e como, a partir da planta, esses compostos acabam se transformando nos óleos medicinais usados pelos pacientes? Boa pergunta. Então, as plantas de cannabis têm
vários e vários canabinoides, né? Não são só esses dois. Mas esses dois são de fato os mais importantes porque nosso organismo tem vários receptores de canabinoides, né? Que esses dois se ligam a vários desses receptores, né? Então, por isso que a medicina canábica é uma medicina tão sistêmica, né? Às vezes você está tomando óleo de cannabis para tratar uma insônia, mas você começa a perceber que suas dores nas costas diminuíram. Você começa a perceber que a sua... deixa eu ver outro sintoma. A sua ansiedade, né, ao longo do dia tá diminuída, tá mais calma, né? E aí você se pergunta, mas poxa, eu só estava tentando melhorar meu sono, né? Mas porque esses receptores estão espalhados por todo o nosso corpo. O que o CBD faz? O CBD, ele é mais calmante, ele atua, eu não sou muito neurocientista, tá, gente? Então, eu vou dizer como eu interpreto na minha vida, né? É como se o CBD atuasse no nosso sistema nervoso parasimpático, né? Ele nos acalmasse mesmo, ele é até um pouco relaxante muscular, né? Então, por isso que ele ajuda no sono, por isso que ele ajuda em dores neuropáticas, por isso que ele ajuda a diminuir a ansiedade, né? Então, ele é uma molécula que não tem nenhum princípio ativo psicotrópico, né? Então, ele não deixa ninguém alterado, ele não dá o barato, né? E, então, se você toma um óleo rico em CBD e com baixíssima concentração de THC, você não vai ter nenhum sintoma de barato de quem fumou uma cannabis, uma maconha, nenhum mesmo, né? Então, esse óleo é muito usado para crianças, para idosos, né? Mas o THC tem o seu papel importantíssimo, né? Porque o THC, por exemplo, ajuda a enjoos. Quem faz quimioterapia e tem muito enjoo pelos medicamentos, o CBD melhora a fome, aumenta a fome, então esse paciente consegue se alimentar melhor. O CBD melhora a indução do sono, então quem toma... não CBD, o THC. Quem toma CBD para dormir, às vezes uma dose pequena de THC junto com CBD, a indução do sono é melhorada, então você cai no sono mais rapidamente, né? Mas o THC tem essas questões de dar efeitos, né, de uma droga psicotrópica, né? Então, a curva de resposta do THC é muito particular. Em baixas doses, ele melhora o sono, ele até acalma a pessoa, ele é ansiolítico, mas em altas doses ele pode ser ansiogênico, ele pode aumentar a ansiedade, né? Então, temos que ter uma especial atenção aos óleos de THC, sim, né? Mas não podemos nunca, né, prescindir deles, dizer não, a gente vai usar só CBD, porque tem muitos sintomas médicos que o THC é essencial. Você quer falar mais sobre isso, Ana? Eu acho que a função deles, né, você explicou bem, e a continuação da sua pergunta era como chega o óleo, né? Então, a Fernanda falou, né, dos receptores endocannabinoides no corpo, e uma coisa muito importante que a gente tem que saber sobre a cannabis é que na planta, na flor, que é onde é o reservatório dos canabinoides, né, apenas a flor, a inflorescência da planta fêmea, os canabinoides lá estão presentes na sua forma ácida, né? Então, eles estão com grupos de ácidos carboxílicos na sua estrutura. E aí, o que acontece? Para ir para o sistema endocannabinoide, os receptores no corpo, ele não é ativo na sua forma ácida, né? Então, para passar pela membrana, né, citoplasmática, tem que ser na sua forma neutra. Então, se você pega uma flor, né, e come, você não vai ter efeito de canabinoide nenhum, porque você não tirou o grupo ácido, né, da estrutura química. Então, para chegar ao óleo e fazer efeito, né, tem que fazer o processo de descarboxilação. Então, realizar, né, a retirada desse grupo carboxílico das estruturas, né, do THC e do CBD, para ele ficar na sua forma neutra e aí sim, né, ser
é absorvido pelo organismo e chegar aos receptores, né, endocannabinoides, e fazer as funções aí terapêutica que a Fernanda estava falando, né. Então no óleo ele já está descarboxilado, então depois da produção do extrato, né, ele já está descarboxilado e aí já está na sua forma ativa, né, para medicamento. Só complementando, na verdade a Ana quis simplificar, né? Não é que não tem nenhum efeito os ácidos, né? Tem algumas prescrições. Hoje em dia tem. Tem algumas prescrições que usam THC ácido junto com CBD. Então, tem algumas indicações, sim, médicas, né? Específicas. Mas é verdade, né? Fato que eles são muito menos ativos. Né? Então, as formas neutras são as formas de fato mais eficientes para a maioria, né, dos sintomas que a gente quer tratar. Né? Então, as formas neutras, né, são as formas mais eficientes. As formas ácidas têm algumas aplicações específicas, já vi algumas aplicações de THC ácido. É recente, né? E não é tão comum, né? Mas ele parece um pouco com THC neutro, mas muito mais suave, então ele não é entorpecente, né? Ele não dá aqueles sintomas de quem toma o THC neutro, e ele consegue auxiliar de alguma forma, sim. Mas aí acho que a gente não se arrisca a falar mais dessas aplicações, porque o curso avançado de medicina canábica e de prescrição a gente ainda não fez, tá, gente? Tem outra coisa que a Fernanda me lembrou, que é muito importante também, que a gente não pode só... É óbvio que os canabinoides são os princípios ativos maiores ali da cannabis. Só que, gente, nós já temos estudos mostrando que os outros compostos da cannabis são essenciais para o tratamento. Eles ajudam a aumentar o efeito, né, do CBD, do THC, que são terpenos, são flavonoides, né? Estão na planta, porque a planta, gente, é aquela mistureba de compostos, né, de muitos efeitos benéficos, não só, né, o CBD. Então a Fernanda trabalha com terpenos também, que são outros, né, compostos da planta, que dá o aroma, né, da planta, e são excelentes. Então por isso que... E os flavonoides também, né, que tem uma aluna minha de mestrado também que vai começar, que são antioxidantes fortes, né. Então acaba que, por isso que a recomendação, né, é isso que eu queria lembrar, né, também, já que a gente está falando de óleos, né, e compostos químicos, que a combinação do THC e CBD com esses outros compostos da planta, eles são mais eficientes do que você fazer o isolado do CBD, né. Então a indústria farmacêutica faz muito, né, Fernanda? Isola, então faz todo o extrato da planta, tira todas as coisas boas da planta, aí tira mais ainda, né? E deixa o CBD isolado, sabe? E aí não faz o mesmo efeito, né? Isso, então esse efeito que se conhece da cannabis chama o efeito sinérgico, né? Do francês tem o efeito entorrage, desculpe meu francês que é -1, assim, eu não tenho nenhum conhecimento de francês, mas também tem coisas muito... que eu tenho muita curiosidade de um dia estudar, de o poder da planta mesmo, né, gente? A medicina ocidental gosta de reduzir os efeitos de uma planta medicinal a uma molécula, né? Como esse pensamento reducionista, né? Como se o nosso organismo fosse composto por pequenas engrenagens, todas reduzidas a pequenas unidades que interconectam. É um pensamento meio simplista, né, da medicina, e que quando a gente começa a trabalhar com plantas medicinais, a gente tem que extrapolar esse pensamento simplista e reducionista e pensar que a planta tem outras coisas ali que até a ciência não alcançou ainda, né? Então a gente está falando de efeito entorragem entre terpenos, flavonoides e canabinoides. Sei lá quais outros efeitos sinérgicos pode ter ali dentro que faz tanta diferença você tomar um extrato bruto, um full spectrum, versus um extrato de um canabinoide isolado, né? Então, eu acho que
essa curiosidade, essa inquietação não é só minha, eu acho que todos que trabalham na área de plantas medicinais, né, tem essa inquietação, e deve ter gente que traz mais respostas sobre isso. Eu é que não consegui encontrar ainda essas informações. Mas assim, é isso, né? A medicina canábica feita pelas associações e não pelas indústrias farmacêuticas atuando no nosso país. A maioria dos óleos das farmácias são óleos de canabinoides isolados. Eu acho que já tem um ou outro full spectrum, mas a maioria são óleos de cannabis isolado. E ainda temos muitos médicos prescrevendo óleos de canabinoides isolados, de CBD isolado. O que é uma lástima, porque um óleo full spectrum é tão mais eficiente, né? Sai tão mais barato para o paciente. E tem tantos outros efeitos colaterais positivos, né? Que quando o médico se nega a enxergar essa outra medicina, ele está fechando os olhos para uma área enorme, né, da medicina natural, né? E é isso que a gente acredita e que a gente quer colaborar mais e entender mais também sobre toda essa complexidade da medicina canábica, que tem a ver com a complexidade de nós, seres humanos, olha como tudo se linka, né? Que tem a ver com a complexidade do meio ambiente, né? De todos os problemas ambientais que a gente vive hoje, são todos problemas muito complexos, que um interfere no outro, né? Então, quando eu dou aula de química ambiental, o efeito estufa tem a ver com o ozônio, que tem a ver com o radical hidroxila, e está tudo interconectado. E cada vez que a gente tenta separar em caixinhas, a gente está reduzindo isso e está deixando de entender o todo. Na medicina canábica é a mesma coisa. Quanto mais a gente reduz, mais míope nós nos tornamos, e quanto mais amplo é a nossa visão, né? Quanto mais interdisciplinar, quanto mais colaboração, né, mais a gente avança, né, mais pacientes esses olhos alcançam e mais pessoas são beneficiadas. Professoras, a trajetória acadêmica de vocês é marcada por linhas de pesquisa bastante distintas, né? A professora Ana com foco em sistemas de análises químicas em fluxo e aplicações farmacêuticas, e a professora Fernanda com ênfase em química ambiental e qualidade de sedimentos. Como essas informações diferentes acabaram convergindo para o estudo da cannabis medicinal? Nossa, você falando assim, é bem diferente, né? As áreas que a gente passou aí na pós-graduação, né? Mas eu acho assim, da minha parte, né, a minha formação em análise em fluxo me proporcionou um conhecimento muito amplo de tudo quanto é amostra e matriz, né? Então, analitos diferentes, né? Minha especialidade foi em preparo de amostra, né? Então, sempre em extratores em fase sólida. E com isso eu, assim, aprendi demais as mais complexas amostras, né, que a gente tem. E aí surgiu a cannabis, né? É importante falar que o tema cannabis veio pra gente pela Fernanda, né? Então, ela começou a consumir, né? Ela pode falar um pouco, né, disso. Ela que começou a consumir o óleo, né, para tratamento, né, terapêutico. E aí igual ela falou antes, vimos algumas coisas estranhas, né? E aí começamos, como boa química analítica, né, que nós somos, começamos a avaliar, analisar o que está acontecendo. E aí entrou na nossa vida, entendeu? Então a parte aí de química analítica é muito forte na área de cannabis, porque, né, a gente precisa de controle de qualidade, principalmente. Sobre a minha formação, como eu sou química ambiental e o químico ambiental tem essa característica de olhar a química para fora dos muros da universidade, né? Então faz parte da nossa formação de estar atento à legislação ambiental, estar atento às agências nacionais, estaduais que fazem políticas ambientais. Então a química ambiental já é uma química que dialoga muito com sociedade, com política, com saúde, né? E aí, quando eu me vi bastante beneficiada ao tomar óleos de cannabis, eu pensei, poxa, por que não começar a trabalhar com cannabis? Por que não me dedicar mais a esse tema, uma vez que
Anteriormente, eu estava muito trabalhando com agrotóxicos, com substâncias muito tóxicas, e eu vim de um adoecimento muito sério, né? Eu tive um câncer muito sério. Na verdade, eu tive, em 2018, eu tive o retorno de um linfoma, então uma recidiva, que eu tive que fazer em 2019 um transplante de medula óssea. Daí eu me vi, né, por muito tempo afastada da universidade, quase aposentando. Quando me indicaram a aposentadoria, eu disse, não quero. Mas eu disse, eu vou voltar a trabalhar com essas substâncias tóxicas, carcinogênicas? Acho que não faz muito sentido, né? E aí foi quando a cannabis já estava na minha vida, eu disse, cara, eu acho que a gente precisa mergulhar nesse tema, porque é incrível, né? Os benefícios que eu senti na minha vida foram incríveis, né? Hoje a gente conhece vários e vários relatos de pessoas que têm muitos benefícios quando tomam cannabis, mas também outras pessoas que desistem do uso dos óleos porque não ajustaram dose, ou porque o óleo, né, tá mais diluído do que deveria estar, né? Então, ou porque o óleo degradou, esse óleo ficou 6 meses na sua mesa de cabeceira e ele já não tem mais a quantidade de ingrediente ativo que tinha inicialmente. E o paciente, ao invés de investigar as razões disso, desiste e acha que não é para ele. Então, com todos esses questionamentos, eu conversei com a Ana e eu disse, gente, por que a gente não trabalha com cannabis, né? Isso foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando a gente começou a entender como a gente poderia fazer isso, né? Então, era um trabalhinho difícil mesmo, né? As associações aqui do DF estavam muito no início, então tínhamos a associação APEP no Rio de Janeiro, quem estava nos fornecendo óleos para fazer esses primeiros ensaios, mas foram ensaios muito simples, densidade, viscosidade, né? Então começamos mesmo nos small steps, para saber o quanto que a gente ia dar conta de avançar nesse tema. Isso é muito interessante, saber de onde vocês partiram para ingressar nessa área da cannabis medicinal, porque, como a professora estava falando, a professora Fernanda partiu justamente por ser uma consumidora, sentiu que ajudou e sabia que podia ajudar bem mais pessoas, só que por conta dessa pouca informação ou pouco controle de qualidade, muitos abandonavam ou preferiam manter aquele preconceito que já é bem estabelecido e continuar, não, isso não é para mim, não concordo com essa prática, essa doutrina, e simplesmente abrir mão disso. E é muito bom saber que aqui, partindo puramente por opção de vocês, não teve uma certa, como é que fala, demanda, vamos atrás, não, foi puramente por querer melhorar esse mercado que faz tão bem e que está crescendo tanto, né? Mas falando sobre isso, as professoras têm 3 trabalhos em conjuntos ativos: remoções de cera e clorofila do extrato alcoólico de cannabis, aplicação de biochar de biomassa de cannabis sativa para tratamento de efluente de indústria farmacêutica e o estudo da influência dos processos de extrações e dos parâmetros de conservação na composição química do óleo de cannabis sativa L para uso terapêutico. Vocês poderiam nos explicar um pouco mais sobre cada um deles? Quando as associações, né, fazem a produção dos óleos, tanto as farmacêuticas também, as indústrias, né, também. Mas aí é bom a gente também fazer um recorte aqui na nossa pesquisa, que nós não trabalhamos sobre a demanda, a gente viu a importância, né, do óleo terapêutico à base de cannabis para a nossa vida e que a gente vai tentar ajudar, né, o máximo possível. Então, nesse sentido, a gente está auxiliando as associações produtoras. Então, a gente tem o foco aí no auxílio para eles, né? Que a gente vê que as associações realmente são o forte no Brasil, né? E só tem no Brasil, inclusive, associações, né, Fernanda? Então, eles auxiliam demais os pacientes, então a gente está focado nos produtos deles, né? Auxiliá-los a fazer um bom produto. Então, nesse sentido, nós temos um aluno de mestrado, o Lucas, que trabalha numa das associações, né? E ele vai fazer uma pesquisa envolvendo a remoção de ceras, clorofila, né? Ácidos graxos também, enfim, ceras, né? Que ficam nos resíduos após a extração dos canabinoides, né? Então, os princípios ativos da cannabis são os canabinoides, né? Só que não são só eles que fazem um efeito terapêutico. Nós temos terpenos, nós temos flavonoides, enfim, temos vários antioxidantes, né? E o ideal seria que a maioria desses compostos benéficos permanecessem até o produto final, né? Então, os nossos estudos principalmente visam isso. E na remoção de clorofila e cera, onde que entra, né? Lá na associação, né, eles fazem a extração
né, da resina das flores da cannabis e na sequência eles vão fazer o óleo a partir dessa resina. Mas na resina temos muita clorofila, né, muito ácido graxo e que dá uma característica organoléptica muito ruim, né? Então dá gosto ruim, fica muito escuro e os pacientes às vezes não, né, ficam um pouco assim receosos em tomar aquilo, né? E aí o Lucas vai estudar isso, né? Então verificar a melhor forma de extração desses compostos, mas mantendo, obviamente, né, todos os canabinoides, todos os terpenos, todos os flavonoides que ainda vão ser benéficos, entende? Então esse é um dos estudos, né? O segundo é o biochar, né? Quer falar um pouquinho, Fernanda? Posso. Esses 3, você elencou 3 estudos, né, Gabriel? Se a gente fosse botar num papel aqui, eu acho que a gente já tá, né? Vai dar uns 20. Assim, ideias não param de surgir, demandas não param de surgir, né? Os alunos, muitas vezes o aluno de mestrado que nos procura já vem com a sua própria demanda, o que é bem legal, porque às vezes a gente recebe um aluno que não se formou aqui na química, que se formou em outra área, mas que estuda o tema, ou que faz uso, ou seja um farmacêutico, seja um geólogo, né? Então a gente está com alunos bem variados, com demandas pessoais e profissionais, que a gente acha bem interessante, porque isso também vai somando aos nossos interesses, e a gente vai percebendo quão imenso é esse mundo, né, da cannabis e essa área de pesquisa. Sobre o biochar, foi uma demanda que veio de um aluno nosso, um geólogo que trabalha numa associação, o Lucas, que ele já tinha produzido um biochar na casa dele, né? Ele tem um habeas corpus para plantar cannabis, então ele, com os restos, os caules dessa planta, ele fez o biochar. E a gente achou assim, poxa, que massa, né? A gente poder aproveitar esse resíduo, né? Para dar um fim mais nobre para isso, para ele, né? E isso vem bem dentro da minha área, que sou química ambiental, né? Então, trabalhar com reaproveitamento de resíduos é uma área bem chave da química ambiental. E biochar mais ainda e muito atual, porque o biochar é muito usado na agricultura para melhorar solo, né, melhorar a produtividade, diminuir o uso de fertilizantes industriais. Então tem vários apelos na agricultura, né? Agricultura sustentável. Então a ideia é que a gente possa investigar esses resíduos de cannabis, né, os troncos, as raízes, e ver as características deles. Inclusive, recentemente, acho que ontem, a gente teve uma reunião com a professora Sara, né, que tem uma expertise maior nessa área de caracterização desses materiais. Ela ficou super animada de trabalhar com a gente nesse tema, para a gente poder, primeiro, fazer um grande diagnóstico, né, de todas essas partes das plantas, dos resíduos que não são usados para fazer os óleos. E primeiro, após esse diagnóstico, a gente poder avançar em diferentes linhas, né? Então, seja na produção de biochar, seja na produção de fibras, né? Que a gente estava conversando com ela sobre isso também. Enfim, também é uma área, né, enorme. Tem outros professores aqui do estudo de química, né, trabalhando com biochar, mas o biochar da cannabis tem esse apelo bem importante, né? Tendo em vista que o cultivo de cannabis no nosso país tem aumentado e vai continuar aumentando, né? Porque a demanda para óleos medicinais só cresce e esse resíduo vai continuar aumentando. E é um resíduo espalhado, né? Não é um resíduo concentrado numa cidade, numa região. Cada associação, cada produtor vai ter seu resíduo. Então, se esse produtor conseguir fazer o melhor uso do seu resíduo, ele vai ter um material secundário, né, para colocar à venda ou para melhorar o seu cultivo, né? Então, a gente está bem no início dessa pesquisa, né? E bem animadas também, principalmente depois que a Sara se juntou a nós e vimos todo a animação dela, a energia dela, né? Disse, pô, agora somos 3, né? E vamos fazer isso acontecer. A Ana comprou, através de um projeto FAP, uma sonda de ultrassom. Então, a gente tem um aluno testando algumas extrações com sonda e comparando com extrações alcoólicas, né? Mas
Tem a extração a seco, que é a extração que usa peneiras, né? A gente até testou isso no laboratório o ano passado, quando o pessoal de duas associações veio fazer um intensivão de uma semana para entender todas as técnicas e ver todos os nossos equipamentos. Então, de novo, nessa fase de extração, nesses projetos de extração, temos atualmente um aluno trabalhando com isso, que na verdade é aluno da Ana, o Luiz, né, de mestrado. Também estamos no começo e temos, né, cabe ainda vários desdobramentos nesse projeto para que a gente, de novo, chegue em processos de extração mais eficientes, mais simples, mais baratos, né, que as associações possam utilizar ou otimizar o que eles já vêm fazendo. Continuando sobre os projetos, quais desses vocês acreditam que têm maior potencial de aplicação prática? Seja para a indústria farmacêutica, para associações de pacientes ou para políticas públicas de saúde? Olha, eu vou ser bem humilde, mas todos, tá? Todos têm, né, até uma inovação, entende? No sentido de... Você falou 3, né? Você falou da indústria, a parte social, né, dos pacientes... Políticas públicas. E políticas públicas. Bom, políticas públicas nada mais é que a partir dos resultados que a gente obtém, né, a gente consegue tentar, né, com a divulgação científica, desmistificar toda essa questão da cannabis, né, e mostrar realmente que ela consegue aí ter o seu valor como medicamento, né. E nessa questão das políticas públicas, eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar aqui o nosso CIP, né? Então, a gente tem agora formado um CIP, que é um Centro Integrado de Pesquisa na UNB, que é o OBCAM, Observatório Brasileiro Interdisciplinar de Cannabis. Esse CIP, ele foi formado por professoras aqui da Química, né? Então, eu e a Fernanda, a professora Andréa Galassi, que trabalha com terapia ocupacional lá na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Saúde, lá em Ceilândia, o professor Renato Malcher, da Biologia, o professor Gabriel, da Biologia, o professor Fabiano, da Biologia. Então, nós formamos uma equipe, né, que contempla desde a parte de terapia, né, ocupacional, ou seja, a parte mesmo da ação do medicamento, a parte química, né, que é a nossa parte, e a parte agronômica e biologia, né, que é o trabalho dos outros professores, entende? Então, a gente fez uma rede para a gente ter como objetivo essa divulgação e acolhimento de todas as associações, das demandas, né, para a gente fazer um trabalho bem amplo, né? Depois a Fernanda pode complementar mais. E com relação à parte tanto industrial, né, quanto de pacientes e médicos, né, dar um respaldo científico melhor, né, para eles, com relação à concentração por gota, por dose, ter, igual a Fernanda falou, de verificar tempo de estocagem, fazer estudos de estabilidade, né, e para as associações ou indústrias, enfim, verificar o melhor rendimento, que é o que a Fernanda falou também antes, né, então, para menor custo. E, além de tudo, agora com a questão da biomassa, fazer um ciclo fechado, né? Então, você utilizar a biomassa, né, fazendo um outro produto que vai ser usado no próprio cultivo ou em outras aplicações, né? Para a própria pesquisa de cannabis, né? Então, acho que é isso. Desde o começo, quando a gente começou a trabalhar com cannabis, nosso foco sempre foi as associações. Por quê? A cannabis já está sendo vendida no mundo inteiro. Você vai na Europa, você tem os cannabis shops, né? Os cannabis shops europeus, você só compra CBD, você não compra THC. A Europa ainda não está permitindo vender THC. Mas nos Estados Unidos, os cannabis shops deles, você compra THC e CBD. Então, o mundo inteiro já sabe os benefícios da cannabis, seja para uso medicinal, seja para uso recreativo. Mas o mundo inteiro não está interessado em pesquisar cannabis, em pesquisar melhores aplicações, melhores formas de administração para a sociedade brasileira, para nós brasileiros, né? Então, quando a gente começou nesse tema e
e entendemos que era importante a gente trabalhar com as associações nacionais, é que a gente quer entender as demandas nacionais, né? Só quem vai ter real interesse pelas demandas da nossa população somos nós, né, brasileiros e universidades brasileiras também, né? Então, a gente está o tempo inteiro conversando com as associações para entender o que eles precisam para dar o próximo passo, né? Então, dentro desse CIP que a Ana falou, a gente está trabalhando há bastante tempo num formulário, que hoje mesmo surgiram novas questões que a gente precisa incluir nesse formulário, para a gente distribuir as associações. A gente tem um projeto que a gente nem começou a divulgar amplamente ainda, mas a ideia é que a gente vai receber óleos de associações, óleos medicinais e a resina também, mediante essas associações preencherem esse formulário, porque daí a gente vai começar a formar um banco de dados de como esses óleos, como esses produtos medicinais são fabricados, né? Qual época do ano, que tipo de cultivo, se é orgânico, se tem adubação, como é a extração desses óleos, como é a preservação, como é o acolhimento desses pacientes por parte dessas associações, né? Então, a gente distribuindo esses formulários mediante o recebimento desses óleos, e a gente vai analisar esses óleos para as associações, tanto com relação a canabinoides quanto terpenos, e a gente recebendo, as associações vão receber então o resultado dos óleos e nós vamos receber os formulários preenchidos, a gente vai começar a entender melhor o cenário nacional, né? Como está funcionando essas associações no cenário nacional, né? E como essas sementes de cannabis se expressam em diferentes solos, mudando a região do país, né? Qual que é a melhor experiência de acolhimento de uma associação que pode ser replicada por outras e assim por diante, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse grupo interdisciplinar, né, de biólogos, de neurocientistas, que é o Mauscher, né, que trabalha há décadas já nesse tema, uma referência bem importante na área de cannabis no país. A Andrea, que também é uma super referência na área de tratar a cannabis como uma porta de saída para drogas e não uma porta de entrada. Então, o trabalho da Andrea é incrível com relação a isso. Então, pacientes dependentes de crack conseguiram sair do vício, né, ao usar cannabis. Então, todas essas pessoas, essas formações e esses interesses se somam nesse observatório e nós estamos bem esperançosos, né, e recebendo muito apoio da universidade também, viu, gente? Então, por parte da reitora, por parte do decanato da pós-graduação e de pesquisa e inovação, né? Então, esperamos que a gente vai colher bons frutos por bastante tempo, né, com esses trabalhos. Parabenizar as senhoras pela criação desse CIP, eu acho que é muito importante para conseguir dar mais andamento às pesquisas e diminuir essa visão que tem em cima da cannabis. Mas outra coisa que eu queria perguntar para vocês é como é essa relação com as associações. É uma troca, eles oferecem os óleos e vocês fazem a questão do controle de qualidade e com isso conseguem fazer as pesquisas necessárias para avançar tanto para eles quanto para a universidade quanto para o nosso país, essa questão do cannabis, né? Ótima pergunta, Gabriel. É uma troca contínua. No início, para a gente foi importantíssimo, porque eu e a Ana não crescemos nesse meio canábico, né? Então, sem nenhum preconceito, porém a gente não fazia uso regular de cannabis e apenas de óleos medicinais, então a gente não conhece esse cenário tradicional de quem planta, de quem colhe, de quem produz dentro de casa porque era proibido, de quem tem um filho epilético e que tem que produzir e que viu que seu filho diminuiu de 50 crises por dia para 2 crises por semana, né? Essa não era a nossa realidade. Então, quando a gente começou a conversar com as pessoas das associações, um novo mundo se abriu, né? Então, primeiro para a gente foi muito
informativo, muito educador, né, de entender tudo o que se passa. Então, as associações têm o contato com todos esses tipos de pacientes através do acolhimento, né? E, então, hoje a gente consegue estar nas reuniões científicas de cannabis e não ser aquelas, assim, que está viajando sem entender do que se trata. Hoje a gente consegue, né, dialogar sobre todos os temas. Então, sem as associações isso não seria possível, né? Mas também as associações nos fornecem matéria-prima para os nossos estudos. Resinas, óleos, raízes, né? Também sem isso, a gente não conseguiria produzir nada, né? Porque como é que a gente ia comprar todo esse material, né? É caro, não são materiais simples, baratos, né? Então, nós temos, de algumas associações, um total apoio no sentido que, olha, precisamos de 300 gramas disso. Ok, estamos mandando em 24 horas, 48 horas, chega aí para vocês. E porque eles entendem também o quanto estar próximo da universidade os fortalece, de certa forma credibiliza o trabalho que eles fazem, né? Porque a sociedade percebe que eles não estão assim soltos e tirando ideias da própria cabeça, que ele tem pessoas com formação científica mais clássica para trocar e para conversar sobre essas ideias, né? E formando gente, né? Formando gente, porque o meio canábico, no futuro, a gente entende que vai ser mais um meio de empregar os nossos alunos, químicos, farmacêuticos, né? Então, que bom que os nossos alunos, no futuro, vão ter novas áreas de trabalho, né? Então, para a gente que está fazendo química no Distrito Federal, uma região com pouca industrialização, né? Possibilitar que novas áreas de trabalho surjam para os alunos, para a gente é bem importante. Acho que é só também a importância da pesquisa, né, com as associações, e um dos itens que a gente colocou lá no formulário, né, uma das perguntas para os membros das associações que a gente vai mandar, né, a partir do observatório, é se eles realizam pesquisas, né, e que nós estamos propondo para eles essa pesquisa dos produtos deles. Então, isso vai ser muito legal para eles, para quem quiser, a gente vai para o Brasil inteiro, né? A gente, daqui a pouco, como diz a Fernanda, é mundial, entendeu? Então, a gente, o observatório brasileiro mesmo, né? Então, a gente vai disparar esse formulário para todas as associações do Brasil. E aí, quem se sentir, né, interessado em fazer pesquisa junto, que é o que ela falou, dá super credibilidade. Afinal, né, a parte acadêmica, né, tá aí para isso, né? Então, acho que vai ser muito legal. E a FACT tá com a gente, né? Que é uma federação de associações de cannabis medicinal. Então, a gente teve a semana passada a reunião com a FACT, eles ficaram super empolgados. Nessa semana, a gente vai dar outra palestra para a CECHAT, que é um canal também de divulgação científica, de divulgação geral sobre o mundo canábico. Então, a gente vai falar sobre o nosso CIP, sobre o OBCAN. Recentemente, a gente deu uma entrevista para o SECOM da UNB. Então, em seguida, né, nos próximos dias, sai uma reportagem também sobre isso. Então, é isso, assim, a gente não está procurando essas pessoas, né? Então, a gente percebeu que todo mundo entendeu a importância desse tema e as pessoas estão vindo para nós para se informar mais e para saber dos nossos planos, das nossas perspectivas. Então, tá bem animador atualmente. Bom, isso é incrível, é uma troca geral e que todo mundo sai ganhando no final, né? Associação, universidade, pesquisadores, os alunos, as novas áreas, os familiares de pacientes. Sim. Então, a perspectiva é só crescer. Eu sei que vocês já falaram um pouco da questão da universidade nesse processo de regulamentação, de ajuda na desmistificação desse tema, mas como, assim, gerando os dados técnicos, na formação, como a universidade está ajudando nessa formação de uma visão mais informada sobre a cannabis medicinal? A questão do decanato, de pesquisa e como é que inovação. Inovação. O decanato, por meio da decana Renata Aquino,
né, desde o início ficou super empolgada com essas pesquisas, né? Inclusive foi quem nos estimulou a formar esse CIP. A gente não conhecia essa ferramenta dentro da UNB e ela nos explicou que é um centro integrado de pesquisa, que agrega docentes de várias áreas da universidade e que através do CIP a gente pode pleitear, né, editais de maior montante, né, para que mais pessoas possam se somar a esse tema. Então, eu acho que a UNB está entendendo como um caminho natural a se seguir, sem nenhum preconceito, pelo contrário, com muito interesse de que as pessoas sejam melhor informadas. E, gente, todo mês ou quase toda semana a gente sabe de uma pessoa que precisa, que tem um pai com Alzheimer, que já tentou de todas as medicações e não conseguiu. Aí eu tinha uns olhos na minha sala, amostras assim pequenas. Eu disse, olha, se você consultar um médico e ele te prescrever, eu posso te fornecer inicialmente esse medicamento para você testar, você nem precisa comprar, né? E depois, se for o caso, você se associa e você pode se tornar um paciente social das associações. Então, se a gente, né, que tem acesso à medicina privada, que tem acesso a tratamentos alternativos, a fazer um yoga, a se matricular na academia, né? Se a gente, né, da nossa classe média, estamos com vários sintomas de adoecimento, a classe mais baixa, né, nem se fala, né? Então, hoje eu almocei com uma amiga que a filha da ex-funcionária tem crise de epilepsia com frequência. A filha já tem 22 anos e está mostrando sinais de retardo de tantas crises de epilepsia que tem, né? E que nunca fez uso de óleo de cannabis. Então, mais uma pessoa que eu vou levar para a associação, para se tornar um paciente social. Então, eu acho que se a gente olhar um pouco para os lados, e a Universidade de Brasília já está fazendo isso, já entendeu, não tem nem o que questionar, né? Realmente os benefícios são impressionantes, mas não é uma panaceia, né? A gente aumenta muito, a gente valoriza muito os benefícios, mas a gente tem que também lembrar, não é uma panaceia, né? Se você tomar doses não acima das prescritas ou sem prescrição médica, pode ter efeitos colaterais. Então, como qualquer medicamento, tem que ter informação científica, tem que ter estudo, né? Tem que ter ciência. É isso. A ciência não pode fechar os olhos para a cannabis, porque a cannabis já está aí, já está na vida das pessoas, né? E as pessoas já entenderam que se beneficiam. Eu acho que é visível também o apoio da universidade. Eu me recordo agora que no final do ano passado aconteceu aqui na UNB o primeiro simpósio de cannabis e química. Então, foi um apoio que a universidade dá para realizar um simpósio desse tamanho, que já está indo o quê? Acho que as senhoras podem falar melhor. Para a terceira edição. E é algo que com certeza vai perdurar. E a primeira edição foi aqui em Brasília. Isso. Foi muito legal. Foi um sucesso, na verdade, né? Agregou, profissionais de várias áreas, agregou, enfim, pessoas que só querem conhecer, que nunca ouviram falar. E sendo dentro do IQ, né, na UNB, agregou muitos estudantes, né? Graduação, pós-graduação, empresas, né? Então, foi um evento muito legal. Fomos na cara e na coragem, viu? Para fazer, né? Com apoio do CFQ, com apoio do CRQ12, né? Daqui da região do Centro-Oeste. Então, a gente teve muito apoio, sabe? Para esse tema tão importante, né? E aí, a gente já foi para o segundo Canequim, que foi em Teresina, no Piauí, que também foi outro, né? Foi muito elogiado, foi um sucesso lá, junto com a Federal do Piauí, com os professores da Federal do Piauí. E o terceiro, Fernanda, o ano que vem, agora me relembra Curitiba. Provavelmente em Curitiba. Em Curitiba. Então já temos aí
todos estão convidados, hein, para ir para Curitiba falar sobre cannabis. Próximo ano a gente tem já alguns canequins pré-agendados, nenhum totalmente definido, mas provavelmente de Curitiba vai ser em março, né? Vai ter ainda o quarto em Recife, entre junho e julho. Setembro, outubro, eu acho que está previsto acontecer um canequim no Maranhão. E nós vamos fazer a segunda edição de Brasília em novembro, né? E aí a ideia é que a gente possa, inclusive, trazer pesquisadores internacionais, né? Para falar um pouco desse cenário em outros países. Então, vamos ver se a gente consegue financiar essas passagens, né? Em geral, o CFQ tem nos apoiado muito, principalmente nas passagens diárias, né? E se der certo e a gente conseguir trazer pessoas que já estão, de países que já estão, né, assim, há 20 anos na nossa frente, né, com o uso e com a descriminalização de cannabis, como o Canadá, né, países europeus, alguns países europeus também. Então, acho que a gente vai se beneficiar muito de ouvir, né, a experiência dessas pessoas. E vocês perceberam, né? A gente está plantando o canequim, uma sementinha em cada região do país. Então, a gente está levando o canequim para várias regiões do Brasil inteiro, né? A gente quer tentar aí colocar essa, né, disseminar mesmo a informação e a importância disso, né? E eu acho que é bom a gente também aqui, Fernanda, ressaltar a participação do Dr. Ubiracir Lima, que é um dos nossos mais atuantes participantes e amigos, né, do CFQ. Ele é o assessor do CFQ no assunto cannabis, então ele vai toda a parte de Câmara Legislativa, né, então explicar de forma a química mesmo, né, da cannabis, para tentar desmistificar aí todo esse preconceito, né? Então o canequim tá aí para isso. Mais um crédito a gente pode dar, porque a gente não pode esquecer do Pedro Nicoletti, né? Não, então, a gente já falou dos nossos parceiros aqui da universidade, o Bira realmente é essencial para o canequim acontecer, e o Pedro também, porque o Pedro traz uma experiência de vida, né, de cannabis, viajando para... Já trabalhou na Colômbia, já trabalhou na Califórnia. Então, essa experiência de vida do mercado canábico, né, que eles nos traz, de fato, a gente nunca conseguiria lendo artigo científico. Exatamente. Né? É enriquecedor. São experiências de vida que não se encontram em artigo científico. Então, a gente fica muito feliz que a nossa equipe é tão... A gente se complementa tanto, né? E é isso. Muito, muito interessante mesmo, tô amando. Agora uma pergunta mais para a professora Ana Cristi. Um dos seus trabalhos envolve uma parceria com a Associação Brasileira Pito do Pango, né? A Abrapango. E o desenvolvimento de um sistema de análise rápida de canabinoides via celular. Poderia nos contar como surgiu essa parceria, como essa tecnologia funciona na prática e de que forma ela pode facilitar o controle de qualidade e o acesso seguro aos produtos de cannabis comercializados? Muito bem. Bom, a parceria com a Abrapango, né, a Fernanda já contou, né, já conversamos aqui como que foi, né? E aí uma das questões que a gente verificou para a gente ter o controle de qualidade, ou seja, saber quais são as concentrações dos canabinoides presentes nos óleos, você tem que fazer uma análise por HPLC, né? Então, um cromatógrafo líquido de alta pressão, você tem que fazer todo o preparo de amostra do óleo, né? Ou da resina antes de virar óleo e passar por esse analisador. O que acontece? Nem todo mundo tem um HPLC, né? Que não é uma coisa barata. Nem a gente tem ainda, né? Um HPLC. Também dá crédito e agradecer ao professor Fabrício e o professor José, que nos auxiliaram demais, né? Emprestando o HPLC deles. Né? Então, a gente trabalhou com o equipamento deles, um multiusuário. Então, a gente não teve um equipamento só, né, dedicado às análises de canabinoides. Né? Então, isso é um problema também, né? Mas estamos aí em vias de
Acho que eu posso falar, né? Sim. Que a gente já conseguiu um HPLC para nós. Hoje eu vi ele, inclusive, no site. Lindo, maravilhoso. Detector de fluorescência, ultravioleta, maravilha. Então vai ficar dedicado a nós, né? Graças ao professor Fernando Sodré. Então, ninguém tem um HPLC. As associações não têm dinheiro para comprar, não têm expertise para fazer uma análise, certo? Então a gente começou a perceber que o uso de reagentes colorimétricos para canabinoides, né, estava sendo aí bem usado, né, bem estudado, tá? Porque os canabinoides eles têm altíssima concentração, né, nos extratos. Então a gente não precisa de um método de baixa sensibilidade, né? Então de alta sensibilidade, perdão. Então a gente não precisa aí ter limite de detecção tão baixo, né, para conseguir só identificar e quantificar. Aí surgiu uma ideia da gente montar uns dispositivos como se fossem sensores, né? E colocar o óleo ou resina e adicionar reagentes colorimétricos. Como formam produtos coloridos, né? O THC forma uma cor, o CBD forma outra. A gente pode usar um smartphone com um aplicativo RGB que detecta as componentes da luz, né? Do RGB. E aí fazer um aplicativo para já identificar o canabinoide e quantificar, né? A partir de uma curva analítica, né? Então, temos um aluno de IC, que é o Gabriel, nosso querido entrevistador, né? Temos uma mestranda, né, a Luana, trabalhando nisso. Isso, o que a gente almeja, né? A gente quer colocar isso na casa das pessoas, entende? Na casa das famílias, né? Porque, imagina só, que maravilha, a pessoa tá lá para fazer para sua filha, né? Tem o habeas corpus para plantar, para produzir seu próprio óleo, e aí ela vai, deixa eu ver realmente se tem essa quantidade de CBD, né? Aí ela vai lá e faz análise num papel simples, né? Põe o reagente, e aí a gente também tem a parceria, né? Só com pessoas muito legais, então a gente tem a parceria com o Fabiano, lá de Curitiba, que ele tem a empresa Reaja, que ele produz, né, reagentes colorimétricos para identificação de drogas, várias drogas, incluindo drogas, né, de uso ilegal, recreativo, enfim. E um dos reagentes é para CBD e THC. Então a gente também está com essa parceria aí para nos ajudar com esses reagentes colorimétricos. Então é isso, para simplificar a vida, né, nas análises e ajudar aí a população. Como a professora falou, eu sou suspeito para tratar desse tema, sou um dos integrantes dessa pesquisa. Então por isso que a minha pergunta vai agora para a professora Fernanda. Professora, olhando pela perspectiva ambiental e analítica, de que maneira projetos como esse, que unem inovação, tecnologia e sustentabilidade, podem contribuir para uma cadeia produtiva mais segura, mais rastreável e ecologicamente bem mais responsável da cannabis medicinal? Muito, né? Muito. Principalmente com um dos nossos projetos, que são os formulários que a gente vai distribuir para as associações que quiserem participar. Quando as associações forem preencher este formulário, que não é curto, tá, gente? É um formulário, de fato, criado a várias mãos por vários meses de trabalho. Elas vão perceber que várias das questões que estão ali, talvez elas não tenham como responder, né? Elas não saibam responder. Então, através dessa colaboração com a gente, elas vão perceber que tem novas formas de trabalhar, né? Que elas precisam ter novas estratégias para que elas consigam nos fornecer essas informações. Então, só o fato delas tentarem responder aquele formulário, elas já vão criar novos procedimentos de trabalhos que facilitam a rastreabilidade analítica de seus produtos, que facilitam a qualidade de trabalho nos seus locais de trabalho, né? E que vão dar, e para eles mesmos vai fornecer um ambiente mais seguro de apresentar os seus produtos para a sociedade. Então, através do CIP e dos formulários, a gente já está plantando essa sementinha, principalmente nas associações que estão menos organizadas, né? As associações no Brasil é um mundo à parte. A gente tem associações com mais de 50 mil associados. Em Campina Grande, eu acho que a Abrace tem mais de 50 mil associados. Temos várias associações aqui no DF com 2 mil associados, mas também temos associações menores com 200 associados. Então é um mundo muito distinto entre as associações, né? Então muitas vezes elas começam
na cozinha da casa de alguém que produz um óleo para um paciente familiar, muitas vezes um filho, muitas vezes um pai, uma mãe, que é o caso da Associação Curando Ivo, né, de Goiânia, que começou por o filho do senhor Ivo, que viu que a cannabis ajudou muito a saúde do pai. O senhor Ivo faleceu há poucos dias, né? Então foi uma comoção no meio, né, do quanto a Curando Ivo conseguiu romper algumas dessas barreiras. Então, eu acho que quanto mais as associações se aprofundam em pesquisas científicas e entendem a importância de documentar bem os seus trabalhos, todas as suas atividades, melhor respaldadas elas vão estar no momento em que tiverem alguma fiscalização, por exemplo, né? Mas também no momento em que elas quiserem aumentar a sua escala e começarem a atender um maior número de pacientes, né? Os médicos que prescrevem os óleos de cannabis, né, aqueles médicos que estão bem engajados nesse tema, e que são muitos, né, eles querem também ter a tranquilidade de prescrever um óleo que eles confiem na forma como esse óleo foi produzido, né, que eles confiem no trabalho que essa associação tá fazendo, né. Então, eu acho que eu costumo dizer que todo mundo ganha, né, com essa colaboração, associações, universidades, até iniciativa privada, né? Então, todo mundo ganha, porque no momento em que esse cenário, que esses medicamentos são produzidos de forma mais profissional, e eu digo profissional querendo dizer com mais conhecimento científico, né? Todos têm a ganhar, né? E principalmente os pacientes, né? Que vão receber óleos de melhor qualidade, com menor risco de contaminação, com uma dose mais exata, né? E também os médicos, né? Eles vão estar mais tranquilos, mais confiantes em prescrever óleos de associações nacionais do que prescrever óleos importados, né? Hoje em dia a Anvisa tem uma resolução que autoriza a importação de óleos de várias marcas, e ninguém está analisando esses óleos importados. Por que mesmo que a gente confia tanto nos óleos importados e confia pouco nos óleos produzidos pelas associações, né? Então, quando as associações começarem a entender que quanto mais colaboração com a universidade, quanto mais trabalho científico, quanto mais respaldo científico os produtos delas tiverem, um mercado muito maior se abre. Porque temos certeza, e isso já é assunto de nossas discussões, que muitos óleos importados chegam no Brasil com péssima qualidade. Degradados e até contaminados. E até dizendo uma dose que não existe. E ninguém está fiscalizando, né? Então, ao invés de a gente se preocupar em fiscalizar o que os Estados Unidos está exportando para a gente, vamos nos preocupar em fazer com que os nossos produtos tenham qualidade. E que aí os médicos não precisem pensar duas vezes entre um produto nacional e um produto importado, né? Que os médicos tenham total confiança de dizer assim, olha, eu confio nessa associação, eu confio nesses óleos, né? Se quiser, pode, ou, claro, o médico não pode indicar uma única associação, um único óleo, mas ele pode elencar, né, para o paciente deles, né, as associações que ele conhece, que ele tem contato, que ele tem interações, e que o paciente pode comprar esses óleos, né, sem receio, né, nenhum. Né? Por fim, quais conselhos vocês dariam para jovens pesquisadores que têm curiosidade pela área, mas ainda enfrentam receio ou desconhecimento sobre o tema? E há oportunidades de iniciação ou mestrado em seus grupos para quem quiser se aproximar desse campo? Bom, aos entusiastas, né, do tema, ou que não conhecem, né, muito o tema, tem que ter curiosidade, entendeu? O que a gente tem visto são muitos cursos online. Então, se um aluno, né, ou qualquer pessoa, né,
quiser realmente entrar nesse meio, né, para aprender mesmo, ou então para fazer uma pesquisa. Gente, tem tanto curso online, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cursos dados, inclusive, por universidades, né, por professores, tá? Então, assim, tem muita informação. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado por ser um tema muito polêmico, tem informações muito erradas, né, também. Então, o mais importante é sempre ir atrás de fontes confiáveis, né, e verificar realmente se a pessoa está demonstrando conhecimento científico, né, porque tem de tudo, né, hoje em dia, né. Então é isso, ter curiosidade, saber trabalhar em grupo é extremamente importante, né, porque olha só quantas pessoas a gente falou aqui hoje, gente. Quanta gente, entendeu? A gente trabalha com muita gente. Por quê? Porque a cada conversa que a gente tem, você sai um pouco da sua caixinha, entendeu? Então, assim, essas reuniões geram aí uns brainstorm aí extremamente produtivos, né? Porque trabalhamos com diferentes áreas, né? Então, eu acho que a pessoa que quiser, assim, entrar nessa área tem que ser uma pessoa bastante versátil, né? E flexível aí para sair um pouco da caixinha dela. Eu saí da minha caixinha, entrando nessa área da cannabis, né? Então, eu acho que é isso. E trabalhar em grupo, gente. Eu acho que a gente sempre pensa que trabalhar em grupo é a melhor forma de você fazer pesquisa e ter muito mais resultados, sabe? E, claro, né, tá sempre aberto aí para alunos que quiserem, né, fazer pesquisa com a gente, tanto IC, a gente recebe IC, mestrandos, doutorandos, pós-doc, né? Só conversar com a gente antes para ver se não tá cheio, né? Mas cabendo, né, Fernanda? A gente recebe com o maior prazer. E é bem importante, assim, que se o aluno de graduação já tiver em mente, né, fazer um mestrado nessa área, seria bem importante que ele nos procurasse para começar desde o começo. TP1, TP2, depois PIBIC, porque quanto mais cedo, assim, quanto mais tempo ele tiver, né, de se educando sobre o tema, primeiro ele vai ter mais maturidade para identificar na hora de decidir um mestrado se é isso mesmo que ele quer fazer, né? E depois ele pode identificar exatamente com que área da pesquisa de cannabis ele quer trabalhar, né? E também a gente já recebe um aluno minimamente formado, né? Sem ser tão cru. Então isso facilita muito, né? Você trabalhar com um aluno muito cru é difícil, porque daí a gente tem que se desdobrar, né? Dar uma atenção maior que às vezes a gente não consegue dar. Aí o aluno se frustra, né? Todo aluno quer entrar num grupo bem estabelecido, né? Um grupo que faz um trabalho legal, reconhecido, mas cada vez mais que esse grupo vai crescendo, se estabelecendo e sendo reconhecido, os docentes desse grupo vão se sobrecarregando, né? Então, cada vez mais que esse grupo cresce, menos tempo os docentes têm para dar atenção para o beabá do laboratório, né? Então, acho que isso pode frustrar alguns alunos nossos, né? Professora não tem tanto tempo para mim, não está me dando tanta atenção. Mas é isso, né? É bom que o grupo cresça, é bom que tenha muita gente trabalhando nesse tema, mas isso também faz com que o nosso tempo disponível para os alunos iniciantes seja menor. Então, se o aluno tiver realmente interesse, que ele venha desde o início, desde um simples TP1, né? Que depois evolve para um... não existe essa palavra, né? Evolui para um TP2 e depois pode se tornar um PIBIC, galgando todas as fases. De vez em quando eu encontro uma ex-aluna minha do semestre passado: professora, quando é que você vai me receber no seu laboratório? Eu disse: vá lá, peça um TP, comece do começo, né? É isso, gente, começa do começo. A melhor coisa é você começar bem do começo, para que você possa ser acompanhado por um aluno mais experiente. Normalmente é isso que a gente faz, né? Põe um TP junto com um aluno de mestrado, põe um PIBIC junto com um aluno de mestrado, de doutorado, ou então põe 2 TPs juntos, 2 PIBICs juntos, porque daí eles crescem juntos, né? Então é isso, estamos sempre muito abertas a receber alunos. Temos sim essa limitante de números de orientandos que a gente pode
orientar na pós-graduação. Na graduação não tem esse limite, né? Então é mais fácil, é mais flexível esse número e é isso. Bom, muito obrigado, professoras, pela sua participação e por terem compartilhado um pouco mais sobre suas pesquisas e histórias. Foi extremamente proveitoso para nós e acreditamos para aqueles que tenham escutado também tenham sido. Ficamos por aqui. Mais notícias sobre o podcast Café com Química e também sobre as outras atividades do PET Química podem ser encontradas no nosso Instagram, @petquimicaunb, e no nosso site petquimica.iq.nb.br. Obrigado por ouvir nosso podcast de hoje e até a próxima. Eu que agradeço também, Gabriel e Júlia, agradeço muitíssimo pelo convite, por ter paciência de ter nos esperado em alguns momentos de cancelamento, mas a gente acha que esse trabalho de vocês é super legal e estamos sempre à disposição para conversar com vocês quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada a Júlia, ao Gabriel e a todo o Grupo PET, né, que tem esse podcast muito, muito interessante, que é essencial, viu, gente? Vou já parabenizar, que o trabalho de vocês é essencial para a divulgação aqui da ciência, né? Porque vocês não entrevistam só professores do IQ, né? Então é muito, muito legal. Vocês são de parabéns e obrigada novamente pelo convite. Este episódio foi feito com a participação de Gabriel Castro e Júlia Ribeiro como entrevistadores, Catarina Sampaio como editora e Antônio Monteiro como roteirista. Também gostaríamos de dar nossos agradecimentos ao Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Superior e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, além do Instituto de Química da Universidade de Brasília.